Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM. Vamos lá com as informações desta terça-feira, dia 9 de março de 2021. Vamos lá falar de campeonatos regionais, Campeonato Paulista. Nós tivemos ontem jogos para complementar a terceira rodada. Duas partidas deram sequência na terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A1, na noite de ontem, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A Ferroviária goleou o Botafogo por 5-0. Já em São Paulo, no Canindé, Santo André e São Caetano empataram sem gols, né? Os times do ABC estão mandando os jogos lá no Canindé. O destaque da goleada da Ferroviária foi Bruno Mezenga, que fez 3 gols. Igor Meritão e Rogério fecharam o placar. Com o resultado, a Ferroviária chegou a 7 pontos e está em segundo lugar do Grupo B, com 7 pontos. Mesma pontuação do São Paulo, que lidera por conta do saldo de gols, 8-6. O Botafogo segue sem vencer com 1 ponto na quarta e última colocação do Grupo A. Nada de gols, apesar das tentativas. Santo André e São Caetano não balançaram as redes. O Santo André chegou a 5 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que lidera por ter feito um gol a mais, 4-3. O São Caetano, por outro lado, está em situação mais delicada, ainda sem pontuar na quarta e última colocação do Grupo A. Resultados da rodada então: Inter de Limeira 1, Novo Horizontino 0, São Paulo 4, Santos 0, Corinthians 2, Ponte Preta 1, Ituano e Mirassol 1-1, Guarani e Red Bull Bragantino 1-1, Ferroviária 5, Botafogo 0, Santo André 0, São Caetano 0. São Bento joga contra o Palmeiras apenas no dia 17, né? Por esse jogo aí pela terceira rodada, né, do campeonato paulista da Série A1, né? Então o campeonato paulista da primeira divisão, com a rodada de ontem, né, tem a seguinte classificação. Vamos ver aí como é que está a classificação da Série A1, né, do campeonato paulista, porque lá tem 4 grupos, né? Vamos ver. No grupo A, o Corinthians lidera, 5 pontos contra 5 do Santo André também, só que no saldo de gols o Corinthians tem 4-3, né? Fez mais um que o Santo André. Então, Corinthians 5 primeiro, Santo André 5 pontos em segundo, Inter de Limeira 3 pontos terceiro e quarto o Botafogo apenas 1 ponto. No grupo B tem o São Paulo com 7 pontos, segundo a Ferroviária também 7 pontos, o São Paulo fez mais gols, né? 9-7. A Ponte Preta é a terceira com 1 ponto e o São Bento ainda não pontuou, só que também falta um jogo aí, está com um jogo a menos. No grupo C, Ituano é o primeiro com 7, segundo Red Bull Bragantino com 5, terceiro Novo Horizontino com 2 e quarto Palmeiras com 1. Palmeiras só fez um jogo, empatou com o Corinthians em 1-1. No grupo D, o Mirassol é líder com 5 pontos, o Guarani é o segundo com 4, terceiro Santos com 2 e quarto São Caetano com 1. A classificação geral tem São Paulo na ponta 7 pontos, Ferroviária em segundo 7 pontos, terceiro Ituano 7 pontos, quarto Red Bull Bragantino 5 pontos, quinto Corinthians 5 pontos, sexto Mirassol 5 pontos, sétimo Santo André 5 pontos, oitavo Guarani 4 pontos, nono Inter de Limeira 3 pontos, décimo Novo Horizontino 2 pontos, décimo primeiro Santos 2 pontos, décimo segundo Palmeiras 1 ponto, décimo terceiro Ponte Preta 1 ponto, décimo quarto São Caetano 1 ponto, 15º Botafogo 1 ponto, 16º São Bento até agora não pontuou, né? O Botafogo, que foi rebaixado para terceira divisão, né, do Campeonato Brasileiro, corre o risco de ser rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Já começa brigando para não cair o Botafogo de Ribeirão Preto, né? No Campeonato Gaúcho, o Internacional sofreu sua primeira derrota no campeonato. Ontem no Beira-Rio marcou um gol contra nos acréscimos e perdeu por 2-1 para o São Luís em partida válida pela terceira rodada. Yuri Alberto, uma das novidades de uma escalação formada basicamente por jovens da base, fez o gol do time colorado, né? Se o centroavante se destacou ao deixar a sua marca, outro jogador do elenco principal que recebeu uma chance na noite de ontem decepcionou. O meia Maurício foi escalado com a incumbência de ser a peça mais criativa, mas tendo produzido pouco, acabou sendo substituído no intervalo. Quem mais contribuiu para o tropeço foi o sistema defensivo, né, que falhou nos 2 gols do São Luís. Daniel saiu mal da meta, permitindo que o time de Juí abrisse o placar com Hugo Almeida, e Thiago Barbosa fez um gol contra nos acréscimos do segundo tempo. A derrota deixa o Inter com 4 pontos na quarta colocação. Antes a equipe já havia vencido o Juventude por 1-0, empatado com Pelotas em 2-2. Já o São Luís, que ganhou a segunda consecutiva, chega a 6 pontos na terceira colocação. O time nunca havia vencido o Inter no seu estádio lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio, né? Então ganhou. O resultados da rodada, né?
Esportivo 0, Brasil 1, Internacional 1, São Luís 2, Pelotas 0, Ipiranga 2. Vamos ver como é que está a classificação no Campeonato Gaúcho. O Ipiranga lidera 7 pontos, o segundo é o Aimoré 6 pontos, terceiro Caxias 6 pontos, quarto São Luís 6 pontos, quinto Internacional 4 pontos, sexto Grêmio 3 pontos, sétimo Juventude 3 pontos, oitavo Esportivo 3 pontos, nono Brasil de Pelotas 3 pontos, décimo Novo Hamburgo 2 pontos, na 11ª colocação está Pelotas com 2 pontos e 12º São José, que ainda não pontuou no campeonato, né? E no Campeonato Mineiro também tivemos jogos ontem, né? Nós tivemos com a estreia do atacante Hulk, e usando um time alternativo, o Atlético Mineiro manteve a liderança do Campeonato Mineiro, ao golear o Uberlândia por 4-0 no domingo, né, na estreia, né? O Alvinegro tem 100% de aproveitamento. Vamos ver só como é que está o Campeonato Mineiro, como é que foram os resultados do Campeonato Mineiro. Caldense e Patrocinense 0-0, Pouso Alegre 1, América Mineiro 2, URT 0, Cruzeiro 2, Coimbra 0, Tombense 0, Atlético 1, Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 4, Uberlândia 0, né? Essa é a situação do Campeonato Mineiro aí neste início, né? Com o Atlético Mineiro liderando 9 pontos, América em segundo 9, terceiro Atlético 6, quarto Caldense 5, quinto Cruzeiro 4, sexto Patrocinense 4, sétimo URT 3, oitavo Tombense 2, nono Pouso Alegre 2, décimo Coimbra 2, 11º Boa Esporte 1 e 12º Uberlândia 1 ponto. Essa é a situação do Campeonato Mineiro neste início. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos também resultados no fim de semana. Os resultados do fim de semana deixam no grupo A a liderança com o Dourados, 6 pontos. O Águia Negra é o segundo com 2 pontos, o terceiro o Aquidauanense com 1, quarto Novo com 1 e quinto o Operário, que ainda não pontuou. E joga no dia 17 também, né? O Operário ainda não jogou, né? O Costa Rica, no grupo B, lidera com 4 pontos, seguido pelo União com 2 pontos, terceiro Comercial 2 pontos, quarto Cerque 1 ponto, em quinto 3 Lagoas, que ainda não pontuou. E ontem teve futebol feminino, né? No Dia Internacional da Mulher, o time feminino do Corinthians fez 16 a 0 na estreia, voltou a golear na segunda rodada da Copa Libertadores da América Feminina, realizada na Argentina. Na tarde de ontem, superou o Universitário do Peru por 8 a 0 e decretou sua classificação às quartas de final. O Corinthians fez 16 a 0 no El Nacional do Equador, né, na estreia, e ontem ganhou do Universitário do Peru por 8 a 0. Campeão da Libertadores em 2019, o Corinthians busca o bicampeonato consecutivo na edição relativa a 2020 e que não foi realizada no ano passado em função da pandemia do coronavírus. Com o resultado, o Corinthians chega a 6 pontos na liderança do Grupo A, tem a grande vantagem no saldo de gols, né? Com 24, os gols foram marcados por Grazi, 3, Gabi Nunes, 2, Crivellari, Andressinha e Diane. O desempenho ainda deixou Grazi na artilharia da competição com 6 gols, um a mais do que Gabi Nunes, né? O último compromisso do time paulista na primeira fase será diante do América de Cali, da Colômbia, na quinta-feira, às 16 horas. No grupo B, o outro brasileiro que entrou em campo, o Avaí Kinderman, ficou no empate sem gols com o Santiago Morning, do Chile, e chegou a 4 pontos, ainda em primeiro lugar. Na última rodada, enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, na quinta-feira, às 18h30. A Ferroviária joga hoje, né, pela segunda rodada do Grupo D e vai tentar se reabilitar diante do Peñarol no estádio José Amalfitani, após ser goleado por 4 a 0 pelo Libertad Limpeño do Paraguai em sua estreia. Então segue a Libertadores Feminina também. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal ITV Web. Ponta Porã informa.